Você conhece a palavra perpendicular? A palavra perpendicular significa o que cai sobre uma linha ou superfície, formando com ela um ângulo reto. Então, a palavra perpendicular expressa uma relação que envolve o ângulo reto, ou seja, o ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Então, repare, na tela nós temos representadas três semirretas. A semirreta OC, a semirreta OA e a semirreta OB. Veja que o par de semirretas OC e OB formam entre si o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. O mesmo acontece com o par de semirretas OA e OB. Então, nesses dois casos, podemos dizer que existe uma relação entre esses pares de semirretas que envolve o ângulo reto. E essa relação é a de perpendicularismo. A palavra perpendicularismo deriva da palavra perpendicular, que envolve a ideia da medida do ângulo reto. Agora anote, as duas semirretas OC e OA formam um ângulo que corresponde à medida de dois ângulos retos. Então, 2 vezes 90 graus, ou seja, o ângulo formado entre as semirretas OC e OA tem medida igual a 180 graus. Compare com a escala do transferidor que aparece na sua tela. Existe uma classificação para o ângulo cuja medida é igual a 180 graus. Dizemos que, neste caso, o ângulo é raso, porque a medida do ângulo corresponde a 180 graus. Note também que a união da semirreta OC com a semirreta OA é uma reta determinada pelos pontos A e C. Veja que a reta AC forma um ângulo reto com a semirreta OB. Assim, podemos reconhecer também uma relação de perpendicularismo entre uma reta, no caso AC, com uma semirreta, no caso AB. Assim, se duas retas formam um ângulo reto, dizemos que elas são perpendiculares. Então, relembrando a relação entre duas semirretas. Se duas semirretas formam entre si um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, podemos dizer que elas são perpendiculares, porque existe uma relação que envolve o ângulo reto entre essas duas semirretas. O mesmo também podemos dizer sobre dois segmentos de reta, quando formam entre si um ângulo de 90 graus. Também podemos estender a relação de perpendicularismo para segmentos. Se dois segmentos formam entre si um ângulo reto, então eles são perpendiculares. Observe, os lados de um retângulo são segmentos, e esses pares de segmentos consecutivos, formam entre si ângulos retos. No caso, 4 ângulos retos. Portanto, os lados de um retângulo são perpendiculares.
O mesmo acontece com o triângulo retângulo. No triângulo retângulo, os lados menores formam entre si o ângulo reto e, portanto, os lados menores do triângulo retângulo são perpendiculares. No losango, que é essa figura cuja região interna está colorida em rosa, as diagonais do losango formam entre si ângulos retos. Então, as diagonais do losango são perpendiculares. O mesmo podemos dizer em relação ao segmento de reta e uma reta, ou entre uma reta e uma semirreta, quando elas formam entre si o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então, nesse caso, elas também são perpendiculares. E dizemos também que duas retas que formam um ângulo reto são perpendiculares. Assim, podemos definir retas perpendiculares. Duas retas concorrentes são perpendiculares apenas se elas interceptam-se, formando entre si ângulos retos. Então, na sua tela, eu tenho duas retas concorrentes, cujo ponto de intersecção é o ponto P, e essas duas retas são perpendiculares, porque formam ângulos retos. Espero que você tenha entendido a relação de perpendicularismo e te aguardo no próximo vídeo.